Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Graça e paz de Jesus. É uma grande alegria, um privilégio enorme ter você conosco no canal da Graça. Oramos para que a reflexão de hoje possa nos ajudar na caminhada de fé, sobretudo nos momentos, nos tempos difíceis pelos quais nós estamos todos passando. De uma forma figurada, simbólica, podemos dizer que estamos passando por um deserto. Quero trazer para você essa imagem, a figura de um deserto. Estamos fazendo uma travessia difícil, perigosa, arriscada, que demanda cautela e muita prudência de cada um de nós. É um tempo de pandemia, de crise, de sofrimento, de provações, cheiro de morte no ar, informações assim incertas, atrapalhadas, governantes perdidos, enfim, um mundo de pernas para o ar. E nesse deserto árido, difícil, tempo de provações, como disse, eu quero aproveitar o nosso momento para conversar um pouco com você. Conversar com você sobre as dificuldades da caminhada e sobre algumas lições que podemos aprender juntos aos pés de Jesus. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no Salmo 136. É um texto precioso. No Salmo 136, o salmista Davi exalta a misericórdia de Deus sobre o seu povo. É um salmo cheio de recordações, entende? Recordações sobre os feitos de Deus, os livramentos do Senhor, sempre cuidando do seu povo. É um salmo cheio de lembranças do passado, é um salmo de reminiscências. E no verso 16, Davi diz: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Note você que Davi está resgatando a caminhada de 40 anos rumo à terra prometida. E Davi afirma que Deus conduziu o seu povo pelo deserto e sempre cuidou dele. Nós podemos aqui resgatar juntos alguns momentos interessantes na vida do povo de Deus. Você se lembra do maná que veio do céu? O pão do céu? Você se lembra das codornizes? Carne para as panelas, churrasco para o povo? Você se lembra da água potável que brotou da pedra e matou a sede do povo? É interessante observar que o apóstolo São Paulo, ele afirma que bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10:4. Você se lembra também da coluna de nuvem que o Senhor colocou sobre eles? Você sabe que no deserto faz um calor tremendo, um sol causticante. Então Deus colocou sobre eles a coluna de nuvem. Você se lembra da coluna de fogo? Você sabe que no deserto a noite é muito fria. O frio toma conta, a temperatura pode cair a 0 grau. Então a coluna de fogo era a manifestação do cuidado do Senhor nas noites frias. Então o deserto nos fala sobre esse momento especial no Salmo 136, como Deus estava cuidando do seu povo, guiando o seu povo. Deserto não é só sofrimento, prova, luta, é também um lugar de ricas bênçãos, de aprendizado
e de milagres do eterno. Sabe, meu amigo, é muitas vezes no deserto da vida que acontecem muitos milagres, muitas coisas especiais de Deus na vida de cada um de nós. Uma outra passagem interessante sobre o deserto é Mateus capítulo 3. E em Mateus capítulo 3 nós encontramos a narrativa sobre João Batista. Você se lembra de João Batista? Ele foi o precursor de Cristo. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 3, João Batista aparece pregando uma mensagem de arrependimento de pecados, mudança de vida. E ele estava pregando no deserto da Judéia. É interessante notar que João Batista era um profeta assim, vamos dizer, meio exótico. Ele vivia uma vida muito simples, sem ostentação, sem roupas de marca, de grife. Ele usava vestes muito simples, vestes de pelo de camelo e cinto de couro. E ele, que também afirmou, importa que Jesus cresça e que eu diminua, também não tinha um cardápio assim muito variado. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Então um profeta assim meio exótico, mas um profeta focado na missão de preparar o caminho do Senhor. E lá em Lucas capítulo 1, verso 15, diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E quando nós pontuamos algumas passagens aqui sobre o deserto, não podemos esquecer a experiência marcante de Jesus também no deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Você se lembra? Se você quer conferir, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Jesus, no deserto, sendo tentado pelo diabo. Então você, que é humano, assim como eu, e você que tem enfrentado algumas barras pesadas na vida, pressões, tentações diversas, pense nisso. Até Jesus foi tentado no deserto, mas ele nunca pecou. E ali, no deserto, num jejum de 40 dias, Jesus foi confrontado pelo diabo. E a gente lê a palavra, lê os evangelhos, e nós percebemos que Jesus venceu a tentação, tendo no coração e na boca a palavra de Deus. O evangelho diz que o diabo bateu em retirada, e vieram os anjos de Deus e o serviram. Glória ao nome de Jesus. Olha, como nós precisamos da graça de Deus. Como nós precisamos do favor de Deus no deserto das tentações. Tentações que são as mais diferentes e podem variar de uma pessoa para outra. Pois o que é tentação, ponto fraco para uma pessoa, como sexo, infidelidade conjugal, mentira, vícios, não é necessariamente tentação para uma outra pessoa, que pode ter problemas em outras áreas, como, por exemplo, o desejo incontido de ser notado, de estar debaixo dos holofotes, de ser o centro das atenções. Olha, as pessoas são diferentes e as tentações também são diferentes. E aqui nós podemos recordar a oração modelo ensinada por Jesus: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, dos ataques do maligno, das setas do diabo, muitas vezes, contra as nossas vidas. Mas é importante compreender nessa prosa de hoje que o Senhor, que conduziu o seu povo pelo deserto, que levou Jesus para ser tentado no deserto, muitas vezes o Senhor também nos matricula na escola no deserto. E também é verdade que nós não gostamos muito dela e até
tentamos fugir dela, mas o Senhor muitas vezes nos matricula na escola, no deserto. Sabe por quê? Porque o deserto faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas. O deserto é a academia de Deus para que você ganhe musculatura espiritual. O deserto é a escola do Espírito Santo, onde Deus treina os seus melhores líderes. Na escola do deserto, nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas limitações, aprendemos que não somos super crentes, pelo contrário, somos pó, somos fracos, limitados, somos como que nada, e que Deus é tudo na nossa vida, e dele nós dependemos, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, na escola, no deserto, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, meu amigo, entenda isso. Deus está mais interessado em nosso caráter, quem de fato somos, do que no que fazemos. Vida com Deus precisa vir antes de trabalhar para Deus. Uma pergunta importante para nós pensarmos juntos. Se o deserto é um símbolo de provações, de lutas, sofrimentos, será que Deus sente prazer em ver o sofrimento dos seus filhos? Claro que não. Deus é bom, Deus é amor, mas o deserto faz parte da pedagogia de Deus, do tratamento de Deus. Esse Deus que nos ama e que sempre está conosco nos processos muitas vezes doídos, doloridos da caminhada. Então, Deus nos leva para o deserto porque Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele quer trabalhar conosco, Ele quer tratar conosco. Deus não nos leva para o deserto porque Ele é cruel, porque Ele é sádico, porque Ele quer nos destruir. Não, não. O Pai nos leva para o deserto para burilar as nossas vidas, para trabalhar as áreas débeis da nossa personalidade, para fortalecer a musculatura espiritual da nossa alma. É no deserto que muitas vezes aprendemos a lição do barro, do vaso nas mãos do oleiro, como está lá em Jeremias, no capítulo 18. Eu, nesse tempo agora da pandemia, tenho aprendido que, de certa forma, nessa pandemia, nesse vale de lágrimas, pessoas enlutadas, nesse clima de medo, de incertezas e também ao mesmo tempo de esperança de cura, Deus nos matriculou na escola no deserto. E Ele, o soberano Senhor, tem lições para nos ensinar. Deus não é o nosso gênio da lâmpada, lembra? Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Nós devemos aprender e obedecer à vontade de Deus e não querer obrigá-lo a fazer a nossa vontade. Que no deserto, nos desafios e oportunidades que surgem pela frente, nós não sejamos vencidos pelo mal, nós possamos vencer o mal com o bem, que seja um tempo de oportunidades para fazermos o bem. E nesse tempo presente, aprendamos a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Tenha coragem, meu amigo. Nós andamos no deserto hoje e na terra prometida amanhã. Sabe por que não nos acostumamos com o deserto? É que ele não foi feito para habitação, e sim para a passagem. Ele é a escola de Deus, o lugar de aprendizado, de treinamento do Senhor em nossas vidas. Então,
inscreva-se no canal da Graça. Até o nosso próximo vídeo e siga firme com Cristo. Amadureça e cresça no deserto desafiador dos nossos dias. Deus é fiel e Ele nunca permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Ele, o Senhor, é a fonte de todo bem e de toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus para a sua vida. Grande abraço. Amazing grace, how sweet the sound that saved